O rádio era o meio de comunicação predominante até meados da década de 50. Chegavam aos lares dos brasileiros propagandas de todos os tipos de produto, de notícias e música. Haviam também rádios-novelas e radioteatros, que atraíam principalmente as donas de casa e tinham como complemento propagandas de produtos de limpeza. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. Maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. À noite, humoristas faziam sátiras sociais e políticas, e aos domingos, transmissões de futebol. O programa de auditório de mais prestígio da Rádio Nacional era o programa do César de Alencar. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Assis Chateaubriand foi o mestre das comunicações no Brasil entre o final dos anos de 1930 e o início dos anos de 1960, dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de notícia, uma revista semanal, O Cruzeiro, uma mensal, A Cigana, várias revistas infantis e uma editora. Também é conhecido como co-credor e fundador em 1947 do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, junto com Pietro Maria Bardi, e é o responsável pela chegada da televisão ao Brasil, inaugurando em 1950 a primeira emissora de TV do país, a TV Tupi. A pré-estreia da televisão no Brasil aconteceu no dia 3 de abril de 1950, com uma apresentação de Frei José Mojica, e as imagens foram assistidas em aparelhos instalados no saguão dos Diários Associados. A estreia para o público veio em 18 de setembro de 1950. Sua programação inicial era basicamente das 6 horas às 23 e traziam profissionais do rádio, jornal e teatro. O primeiro programa transmitido foi a TV na Taba, apresentado por Homero Silva. O primeiro telejornal foi transmitido em 19 de setembro, apresentado pelo radialista Ribeiro Filho, com textos e reportagem de Rui Rezende. Na TV da época predominava a dramaturgia, musical, humorismo, jornalismo, programas infantis, esportes e variedades. Em 1954 foi criado o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, que fornecia audiência. As agências publicitárias intensificaram as pesquisas para conhecer os hábitos de consumo do telespectador e qual seria o melhor horário para vincular seus produtos. Acelerava-se o fator que viria a transformar na força dominante da televisão, a publicidade. Em 1955, outro meio de comunicação começava a ter mais evidência, o cinema. O filme de estreia do cineasta paulista Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, foi considerado um marco no movimento da renovação chamada Cinema Novo. Esse movimento foi influenciado pelo neorrealismo italiano, caracterizado pela abordagem dos efeitos da guerra e o problema de ordem social através do cinema, trazendo à tela o universo urbano. Foi o início do questionamento que os cineastas fariam sobre a produção cultural no Brasil. Enquanto isso, ainda em 1955, aconteceu a primeira transmissão experimental de rádio FM, pela Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, e no ano seguinte iniciou-se a fabricação de rádios menores, melhorando sua mobilidade. No final da década de 50, a televisão já havia sido inaugurada em outras capitais. O público só aumentava e os aparelhos de TV começavam a ficar mais baratos. Esqueça a velha Gina, eu sou a nova Gina.
Em 1960, já existiam mais de 200 mil aparelhos receptores de televisão. As emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo iniciavam o processo de produção gravadas, que eram vendidas em outras emissoras. Em abril, com a inauguração de Brasília, o governo teve interesse em atingir o maior número de telespectadores e iniciou-se a utilização de videotapes e os comerciais começaram a ser gravados. A partir de 1962, os videotapes passaram a ser utilizados regularmente, melhorando o acabamento e possibilitando a transmissão prática simultânea para outros lugares. 2 gêneros de programas contribuíram para o fenômeno da televisão: o programa de auditório e a telenovela. O programa de auditório transpôs a presença do público, antes vista no rádio, sendo um elemento a mais na força da comunicação. Foi na década de 60 que surgiram profissionais como Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo e Silvio Santos, cada um com seu estilo e dirigidos a certo público. Nos programas de auditório haviam gincanas, concursos, premiações e divulgações da música brasileira. Em 1962, o então presidente João Goulart tornou obrigatória a dublagem dos filmes estrangeiros exibidos na TV e decretou a obrigatoriedade de transmissões de 25 minutos de filmes brasileiros por dia. A propaganda política gratuita foi instituída na rádio e na televisão. Em 1963, chegou ao Brasil o primeiro aparelho televisivo em cores e iniciou-se a transmissão no sistema NTSC. A TV Excelsior foi a primeira emissora a utilizar a programação horizontal e vertical, com uma grade de horários. A principal estrela da extinta Vera Cruz, o comediante Amácio Mazzaropi, fundou uma produtora neste mesmo ano. Sua primeira fita foi Casinha Pequena. Criador de tipos caipiras ao estilo Jeca Tatu, Mazzaropi é um fenômeno de público. A partir de 1964, já eram 34 estações televisivas e mais de 1,6 milhões de televisores. O movimento de 64 trouxe um período de centralização política e censura nos meios de comunicação, e a televisão foi invadida pelos seriados americanos. Bonanza, A Feiticeira, Perdido no Espaço, Papai Sabe Tudo, Dini é um Gênio, entre outros. Mesmo após o golpe militar de 1964, que instala o regime autoritário no Brasil, os realizadores do cinema novo e uma nova geração de cineastas, o Woody Grudy, que ironiza o underground americano, continuam a fazer obras críticas à realidade, ainda que usando metáforas para burlar a censura dos governos militares. A partir de 1965, o Estado resolveu investir na propagação da televisão, abriu crédito para a compra de receptores e forneceu infraestrutura para sua expansão. Enquanto isso, no rádio, novos cantores e compositores surgiam e nas emissoras de TV incentivavam a realização de festivais e concursos musicais, o que marcou tanto a história da TV quanto da música brasileira. Em 1965, foi transmitido pela televisão o primeiro festival de MPB. Ei, garçom, cadê a breja? Garante bem, Na metade da década de 60 surgiu o tropicalismo, liderado pelos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, que misturava as manifestações da cultura popular, a arte da vanguarda e a crítica social. Teve forte influência na estética de filmes, peças teatrais, artes plásticas e livros, mas se expressou integralmente através da música, atraindo seguidores de talento. Em 1966, a TV Paulista foi comprada por Roberto Marinho, que passou a usar o nome Globo, iniciando assim uma virada no panorama da televisão brasileira. Em 1967, o governo federal cria a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, com o objetivo de estimular e dar apoio ao surgimento das novas emissoras educativas, como a TV Cultura. Foi criado neste ano o Ministério das Comunicações, que engloba a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Empresa Brasileira de Telecomunicações Embratel e a Companhia Telefônica Brasileira, que contribui para a implantação de importantes mudanças estruturais no setor de telecomunicações, como também para a redução de interferências de organizações privadas sobre as agências reguladoras. Em 1968 foi criada por decreto, no dia 15 de janeiro, a AERP, Assessoria Especial de Relações Públicas, que passa a controlar a propaganda política do governo militar.
O Ato Institucional número 5 foi decretado, dando plenos poderes ao governo federal para censurar, evitando assim qualquer publicação ou transmissão que ache inconveniente ao regime da ditadura militar. O desrespeito está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Em 1969 foi inaugurada a Estação Terrena de Tanguá e a Estação Rastreadora de Itaboraí, para a transmissão internacional via satélite natural, o que possibilitou assistir ao vivo a chegada do homem à Lua. Neste mesmo ano, após 2 meses de transmissões experimentais, iniciadas em 4 de abril, é inaugurada a TV Cultura de São Paulo, em estúdios construídos especificamente para abrigar uma emissora de televisão. O objetivo era de democratizar a música, particularmente a erudita, tentando aproximá-la do grande público. O governo militar fundou a Embrafilme, que a princípio teve a função de distribuir filmes brasileiros e logo depois passou também a financiar produções nacionais. A comunicação desde então está em constante mudança, sempre evoluindo e se expandindo, alcançando cada vez mais admiradores e consumidores, diminuindo a distância entre nós e facilitando assim a resposta, seja ela qual for e de onde vier. Temos como trunfo a tecnologia a nosso favor. Sendo assim, o feedback vem sendo cada vez mais rápido e eficaz.